Galera, hoje vamos começar com uma notícia ruim, mas na sequência vai ter muita coisa boa. Só que antes de mais nada, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso vai te deixar sempre por dentro das notícias do Mengão, além de fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora, sem mais delongas, vamos às notícias. Como se não bastasse, tem mais uma situação que pode prejudicar ainda mais o Flamengo, no caso Bruno Henrique. O julgamento que envolveu o atacante rubro-negro no STJD não parou apenas na decisão de suspender o atacante por 12 partidas no Campeonato Brasileiro. O acórdão deixou claro que essa punição pode ganhar uma proporção muito maior. Existe a possibilidade concreta de que a pena ultrapasse os limites do Brasil e chegue até a FIFA, tornando o gancho válido também em competições internacionais? Isso significa que, caso tudo seja confirmado até o fim do processo, Bruno Henrique poderia ser impedido de atuar não apenas em jogos nacionais, mas também em torneios continentais e até amistosos, oficiais em outros países. Esse ponto não foi colocado por acaso. A ideia de internacionalizar a pena partiu da própria Procuradoria do STJD, que fez questão de destacar que não seria coerente punir um atleta apenas em solo brasileiro e deixá-lo livre para jogar normalmente fora do país. Para embasar essa solicitação à Procuradoria, usou dois artigos importantes, o 70.1 do Código Disciplinar da FIFA de 2025 e o 140 do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2025. Na prática, o que esses artigos determinam é que em casos considerados graves como má conduta contra árbitros, manipulação de partidas ou atitudes que comprometam a ética esportiva, as punições não podem se limitar ao território nacional. Elas precisam ser ampliadas para todo o cenário internacional, evitando que atletas usem essa brecha como uma espécie de refúgio em outros países. O relator do caso, Dr. Alcino Guedes, concordou com a interpretação da Procuradoria. Em sua fala durante o julgamento, ele destacou que não faria sentido tratar uma suspensão dessa natureza como se tivesse validade apenas dentro das 4 linhas do Brasil. Segundo ele, seria como conceder um salvo-conduto para que atletas punidos aqui continuassem atuando sem restrições no exterior, o que na visão do tribunal enfraqueceria a gravidade das decisões disciplinares. Em suas próprias palavras, não faria sentido se as punições aplicadas fossem desconsideradas, fora do território nacional, como um salvo-conduto para a livre atuação dos denunciados em outro país, em especial diante do caráter de gravidade das infrações disciplinares cometidas. Assim, em se confirmando a punição, defiro o pleito da PED e determino, após o trânsito em julgado desta decisão, a expedição de ofício à CBF, escoltado da cópia da denúncia e da decisão firmada por este colegiado visando a extensão dos efeitos das penas aplicadas e sua anotação junto ao cadastro dos atletas perante a FIFA. Esse posicionamento abre caminho para que a suspensão de Bruno Henrique tenha alcance global, mas por enquanto essa medida ainda não foi executada. O envio do ofício para a CBF só deve acontecer depois que o processo passar por todas as instâncias, ou seja, após o julgamento em segunda instância, que ainda não tem data marcada. O Flamengo, por sua vez, não ficou de braços cruzados. O clube recorreu da decisão ao pleno do STJD e também entrou com pedido de efeito suspensivo para Bruno Henrique. Essa solicitação é importante porque, se aceita, suspende a punição até o julgamento final, permitindo que o jogador atue normalmente enquanto o caso não se resolve por completo. O resultado desse pedido deve sair nos próximos dias, já que a expectativa é de resposta ainda nesta semana. E existe outro detalhe importante mesmo, que o efeito suspensivo não seja concedido de imediato. Bruno Henrique deve estar à disposição para o jogo da Libertadores contra o Estudiantes marcado para a próxima semana. Isso acontece porque, para que a pena seja reconhecida em nível internacional, é necessário que o processo esteja encerrado em definitivo, algo que ainda não aconteceu. Como o julgamento em segunda instância sequer foi marcado, a suspensão atual não afeta competições fora do Brasil neste momento. Para o Flamengo, esse processo é crucial, não apenas pela presença de um jogador importante em campo, mas também porque cria um precedente que pode impactar o futebol brasileiro como um todo.
A decisão de internacionalizar uma pena abre discussões sobre até que ponto o STJD pode influenciar na esfera global e como a FIFA deve responder a esse tipo de encaminhamento. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A lista de relacionados do Flamengo para o confronto contra o Juventude pode trazer uma surpresa que já está mexendo com a expectativa da torcida. O nome é Ryan Roberto, atacante de apenas 17 anos, que vem chamando a atenção dentro do clube e que nesta data FIFA treinou com um elenco profissional sob o olhar de Felipe Luiz. O jovem agora vive a chance de, pela primeira vez, ser convocado para uma partida do time principal, justamente em Caxias do Sul, diante do Juventude. No dia a dia do Ninho do Urubu é comum ver garotos da base completando os treinos do profissional, o que serve para dar experiência aos jovens e também para manter o ritmo das atividades, quando alguns jogadores estão servindo às seleções. Nesta semana, além de Ryan, outros talentos também participaram, como o lateral direito Daniel Salles e o volante Pablo Lúcio. Esses dois já chegaram a ser relacionados por Felipe Luiz durante a temporada, mas para Ryan pode ser um momento de dar um passo inédito e sentir de perto a emoção de integrar a lista oficial de convocados para uma partida. E se depender do que ele vem mostrando na base, o jovem está mais do que preparado para esse desafio. Ryan Roberto é um ponta-esquerda veloz, habilidoso e com grande poder de finalização. Seus números falam por si nesta temporada. Já balançou as redes 21 vezes em 39 partidas. No Sub-17 foram 20 gols em 32 jogos. E no Sub-20, mesmo subindo de categoria, ainda marcou um gol em 7 aparições. É uma média impressionante que o coloca entre os nomes mais promissores da geração atual do Flamengo. Esse destaque fez com que a diretoria rubro-negra tratasse de proteger o jogador. Durante a última janela de transferências, o Flamengo recusou propostas, inclusive uma vinda do Atlético Paranaense Clube, onde Ryan iniciou sua trajetória. Além disso, clubes europeus já estão de olho. Ajax da Holanda e Barcelona da Espanha sondaram a situação do jovem recentemente, o que mostra o tamanho do potencial que Ryan Roberto carrega. A relação dele com o Flamengo começou oficialmente em 2023, quando o jogador deixou o Atlético e foi contratado pelo Mengão. O acordo estabeleceu que cada clube ficaria com 50% dos direitos econômicos do atleta. No contrato, o Flamengo tem a possibilidade de adquirir mais 20% por um valor de R$1.500.000. A curiosidade é que o Atlético chegou a oferecer justamente para recomprar esses 20% do Flamengo e assim ter Ryan de volta. Mas a diretoria rubro-negra não abriu mão, mostrando o quanto acredita no talento do garoto. Com a ausência de Samuel Lino, que estava servindo a seleção brasileira, Ryan Roberto ganhou espaço e passou a treinar diariamente com o elenco profissional. E nesses treinos, ele teve a oportunidade de conversar com jogadores mais experientes, entre eles Bruno Henrique, referência no ataque rubro-negro e que também atua pelo lado esquerdo. Essa troca é valiosa porque permite que Ryan aprenda com quem já viveu grandes conquistas e sabe como lidar com a pressão de vestir a camisa do Flamengo. Agora, torcedor, imagine a sensação para um garoto de apenas 17 anos treinar com os ídolos, receber instruções diretas de Felipe Luiz e ainda ter a chance de ser chamado para uma partida oficial. É o tipo de experiência que marca para sempre a carreira de um jogador e pode ser o primeiro passo para uma trajetória vitoriosa no profissional. O fato é que Ryan Roberto já não é apenas uma promessa qualquer da base. Ele é visto como um projeto de grande jogador, alguém que, se mantiver a evolução, pode render frutos técnicos dentro de campo e até financeiros no futuro. O Flamengo, com sua estrutura de formação e sua visão de mercado, demonstra estar atento a cada detalhe para que esse processo seja feito, com calma, sem queimar etapas, mas também sem deixar de valorizar o potencial do atleta. E para a torcida rubro-negra, a expectativa é enorme. Ver um garoto que chegou há pouco tempo ao clube, já conseguiu destaque nas categorias de base e agora bate a porta do profissional é motivo de orgulho. Ryan Roberto representa não apenas uma esperança de gols e boas jogadas,
mas também o reflexo de um trabalho sólido feito no Ninho do Urubu, que segue revelando talentos em todas as posições. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Caio Jorge Pinto Ramos, mais conhecido apenas como Caio Jorge, é um daqueles talentos que surgem no futebol brasileiro e rapidamente chamam a atenção por sua técnica, visão de jogo e capacidade de finalização. Nascido em Olinda, Pernambuco, ele iniciou sua trajetória, ainda criança quando a bola parecia já estar colada a seus pés. Desde muito cedo se destacou em competições de base, o que lhe rendeu a oportunidade de integrar o sistema de formação do Santos, um dos clubes que mais revelam atacantes de destaque no futebol mundial. A Vila Belmiro, conhecida como a fábrica de craques, foi o palco perfeito para lapidar um jogador que parecia destinado a brilhar em grandes palcos. No Santos, Caio Jorge evoluiu rapidamente. Com apenas 16 anos, estreou no time profissional e, apesar da pouca idade, demonstrava maturidade em campo. Seu estilo chamava atenção, velocidade na movimentação, inteligência tática, faro de gol e uma serenidade impressionante para decidir lances importantes. Não demorou para cair nas graças da torcida santista e também para entrar no radar de gigantes europeus. A Europa sempre olha para o mercado brasileiro em busca de promessas e Caio se encaixava exatamente nesse perfil jovem talentoso, com potencial de valorização e já com experiência em competições profissionais. Em 2021, sua carreira deu um salto internacional com a transferência para a Juventus da Itália. O clube de Turim enxergou nele uma aposta de futuro, um jogador capaz de se adaptar ao estilo europeu e, com o tempo, disputar posição em um dos ataques mais competitivos do continente. No entanto, como acontece com muitos jovens brasileiros que atravessam o oceano, ainda em fase de amadurecimento, os desafios foram grandes. A concorrência com nomes consolidados, a exigência física do futebol italiano e principalmente as lesões acabaram freando a evolução que se esperava. Uma lesão séria no joelho afastou Caio Jorge por meses e o obrigou a passar por um longo processo de recuperação. Esse período, embora tenha sido doloroso, trouxe amadurecimento pessoal e profissional, já que o atacante conviveu com jogadores de altíssimo nível e absorveu experiências que poucos brasileiros de sua idade tiveram. Depois dessa fase difícil, surgiu a oportunidade de retornar ao Brasil e foi o Cruzeiro quem decidiu abrir as portas para sua retomada. A Raposa, em processo de reconstrução e buscando se firmar novamente entre os protagonistas do futebol nacional, viu em Caio Jorge uma peça capaz de dar um salto de qualidade ao setor ofensivo. Sua chegada em 2024 foi cercada de expectativas e o atacante não decepcionou. Rapidamente se adaptou ao time, conquistou espaço no ataque e mostrou a mesma intensidade e talento que o consagraram no Santos. No Cruzeiro passou a ser uma das principais referências ofensivas, contribuindo com gols decisivos e boas atuações. A torcida cruzeirense abraçou o Caio Jorge, que se tornou uma das esperanças de títulos e conquistas para os próximos anos. Seu estilo de jogo se encaixou bem no sistema da equipe, movimentação constante e inteligência, para atacar os espaços, capacidade de segurar a bola de costas e também habilidade para finalizar com precisão. Não à toa, rapidamente passou a ser visto como um dos nomes mais promissores do elenco. Apesar da boa fase, uma nova lesão muscular desta vez, enquanto defendia a seleção brasileira, interrompeu sua sequência e trouxe preocupação. O corte da lista da seleção e a dúvida sobre sua presença em jogos importantes do Cruzeiro foram um balde de água fria, mas ao mesmo tempo evidenciaram algo. A ausência de Caio Jorge fez falta, e isso apenas reforça sua importância dentro do elenco. O departamento médico da Raposa tratou a recuperação com cautela, sabendo que se trata de um jogador que pode ser peça-chave não apenas no presente, mas também no futuro do clube. Todo esse cenário naturalmente chama a atenção de rivais. O mercado do futebol brasileiro é dinâmico e quando um jogador jovem talentoso e em ascensão começa a se destacar, inevitavelmente surgem especulações. E uma das mais fortes que começam a circular nos bastidores envolve o Flamengo.
O clube carioca, que há anos mantém um dos elencos mais poderosos da América do Sul, ainda sente falta de uma peça específica? Um atacante que possa dividir responsabilidades com Pedro? Pedro é hoje um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro, referência dentro e fora da área, artilheiro e ídolo da nação. No entanto, a dependência excessiva dele preocupa a comissão técnica e a diretoria. Desde que Gabigol perdeu espaço e deixou de ser protagonista, o Flamengo passou a ter menos opções de peso para o setor ofensivo. Jogadores de velocidade como Bruno Henrique, Luiz Araújo e Everton Cebolinha podem atuar pelas pontas, mas não têm as mesmas características de um centroavante nato. E é justamente nesse vazio que o nome de Caio Jorge começa a ganhar força. O atacante do Cruzeiro reúne várias qualidades que o colocam como alvo interessante para o Flamengo. É jovem, tem rodagem, internacional, sabe jogar centralizado e também pelos lados pode ser utilizado tanto como substituto. Imediato de Pedro quanto em sistemas alternativos com dois atacantes. Além disso, o Flamengo costuma se antecipar no mercado buscando reforços estratégicos antes que outros clubes concorrentes possam entrar na disputa. A diretoria já demonstrou esse perfil em contratações passadas e especula-se que Caio Jorge pode entrar na lista de prioridades a partir de 2026. Não seria a primeira vez que o Flamengo buscaria um nome de peso para complementar seu ataque. Nos últimos anos, o clube já sondou ou tentou contratações de centroavantes como Borré, Cavani e até mesmo o retorno de Gabigol em diferentes contextos. A ideia sempre foi ter opções de alto nível para manter o time competitivo em todas as frentes. Hoje, com a temporada cada vez mais desgastante e o calendário apertado, a necessidade de rodar o elenco é evidente. Pedro não pode atuar em todas as partidas e a ausência de um reserva imediato de qualidade abre espaço para especulações sobre possíveis reforços. Caio Jorge, nesse cenário, aparece como uma solução plausível. Sua idade permite que ele seja visto como um investimento de médio e longo prazo, ao mesmo tempo em que já oferece condições de atuar em alto nível no presente. Seria um reforço que daria mais fôlego ao elenco e aumentaria a competitividade interna, algo que sempre foi característica do Flamengo nos últimos anos. Além disso, a possibilidade de atuar em um clube que disputa títulos de forma constante poderia ser o próximo passo ideal na carreira do atacante, consolidando sua retomada e projetando-o novamente no cenário internacional. É importante ressaltar, no entanto, que tudo isso não passa de especulação. Não existe negociação oficial, proposta formal ou qualquer tipo de confirmação pública sobre o interesse do Flamengo em Caio Jorge. São informações que circulam nos bastidores do mercado, alimentadas pelo desempenho do jogador no Cruzeiro e pela necessidade do Flamengo de encontrar um nome para dividir funções com Pedro. Mesmo assim, a hipótese empolga parte da torcida rubro-negra, que já imagina o jovem atacante vestindo o manto sagrado e contribuindo para ampliar ainda mais o poder ofensivo do clube. Caso esse rumor venha a se concretizar, no futuro seria uma notícia extraordinária, tanto para o Flamengo quanto para o próprio jogador. Para o Mengão, representaria a chegada de um reforço de qualidade com potencial de crescimento e capacidade de resolver partidas. Para Caio Jorge, seria a chance de consolidar de vez sua carreira no futebol brasileiro, atuando em um dos maiores clubes do continente, com visibilidade internacional e oportunidades constantes de disputar títulos. Até lá, resta acompanhar os próximos capítulos dessa história, que promete movimentar bastante os bastidores do futebol brasileiro nos próximos anos. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do dia. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.